Harmonia, saúde e prosperidade para todos. O presente vídeo pretende interpretar as tendências futuras do Brasil em termos econômicos, utilizando-se basicamente a técnica dos trânsitos astrológicos. O período compreendido por este estudo estende-se até ao ano de 2028. Fundamentalmente, observaram-se os trânsitos dos planetas considerados lentos de Júpiter em diante no Sistema Solar, já que seus efeitos simbólicos abrangem faixas de tempo mais duradouras. Inicialmente, sugerimos assistir ao vídeo em tela, neste canal, caso não o tenham visto anteriormente, porque nele está uma interpretação da Carta Natal do Brasil, onde se apontam, por exemplo, quais são as casas astrológicas relevantes economicamente na chamada astrologia mundial. Bem, a motivação original para produzir o vídeo atual surgiu quando eu observei os trânsitos para este momento, percebendo que o país tem e terá ativações importantes em sua casa 2, o principal setor do mapa quanto à questão econômica. A conjunção atual de Netuno com Plutão natal, que ainda atingirá o grau exato, bem como a conjunção futura de Saturno a Plutão natal, parecem ser bastante desafiadoras. Contudo, para melhor compreendê-las, bem como para os aspectos que virão, é importante olhar para o passado, quando configurações semelhantes aconteceram. Por exemplo, em 12 de agosto de 1844, houve um evento econômico significativo no Brasil Imperial, Segundo Reinado. Foi a criação da chamada Tarifa Alves Branco, que visava aumentar a tarifa aduaneira de cerca de 3.000 produtos importados. Isto foi feito sob protestos de empresários britânicos que exportavam intensamente para o Brasil, mas também desagradou as classes nacionais mais abastadas que tiveram que pagar mais pelos produtos. Notemos pelo mapa que Júpiter e Urano transitavam conjuntos a Plutão natal e a Quirón natal na casa 2 das finanças gerais. Júpiter, em especial, que representa as leis, dentre outros fatores, demarcava a criação da Tarifa Alves Branco, trazendo efeitos sobre a economia nacional, que buscava uma melhor balança comercial, ao mesmo tempo em que procurava defender as manufaturas locais. E note-se que Júpiter e Urano transitavam em quadratura a Netuno e Urano natais, na casa 11, que representa o parlamento de um país. Houve acirrados debates no parlamento brasileiro até que se conseguisse aprovar a Tarifa Alves Branco. Por fim, note-se que o asteroide Quirón transitava pela casa 7 do mapa nacional em trígono a Saturno. E a casa 7 de uma nação tem conexão à sua balança comercial, ou seja, este trígono era sinal de algo positivo para o Brasil na época, em termos gerais. A seguir, vemos os trânsitos para o dia da criação da Lei Eusébio de Queiroz, uma normativa que proibia a entrada de africanos escravizados no Brasil, ou seja, que visava combater o tráfico de pessoas sem liberdade. Observe-se como Júpiter, a justiça, se destaca nos trânsitos, porque ele significa também a influência estrangeira para a criação da referida lei, já que o Império Britânico pressionou o Brasil neste sentido. Assim, Júpiter, em oposição a Plutão natal, era uma espécie de sincronicidade dos fatos terrenos com o céu daquele momento, sendo Júpiter a nação estrangeira e Plutão a aristocracia rural brasileira, que desejava manter os negros como mão de obra escrava, na principal atividade econômica do país
A agricultura. A quadratura de Júpiter com Netuno e Urano natais, na casa 11 do Parlamento, representou esta tensão da Inglaterra com a classe política brasileira, induzindo-a a aprovar a lei. E Júpiter, em trígono à Lua natal, que rege a casa 6 do Brasil, que é o setor dos trabalhadores, mostrava que a Lei Eusébio de Queiroz foi o primeiro passo para o término da escravidão no país. Outros trânsitos da Carta Natal do Brasil Independência em tela, que demonstram uma boa conexão a fatos econômicos, é o caso da inauguração da primeira ferrovia do Brasil, levada a cabo pelo Barão de Mauá. Júpiter fazia sextil a Plutão natal, na casa 2, ponto muito relevante relacionado às bases financeiras nacionais. Por outro lado, Saturno também fazia um sextil ao mesmo Plutão natal, ou seja, um passo de expansão e estruturação da economia brasileira ao mesmo tempo. Além disso, Urano, planeta ligado à inventividade e tecnologia, fazia conjunção a Saturno natal, na casa 3, o setor ligado aos transportes, como o meio ferroviário. Finalmente chegava, no Brasil, a inovação da ferrovia, o que já estava estabelecido em outros países. Porém, nem só de boas notícias econômicas vivem as nações, e os trânsitos mostram isso também. A Guerra do Paraguai foi um desastre para os países envolvidos, tanto em termos de vidas humanas, como no aspecto financeiro. Note-se que Netuno fazia conjunção a Plutão e Quirón natais, ambos na casa 2. Lembremos que Plutão também está associado a mortes e transformações profundas. Este planeta, na carta natal brasileira, está em Áries, bem como Quirón, cujo significado é representativo de feridas difíceis de curar. E Áries, no seu lado sombrio, é um signo conectado às guerras, confrontos e sangue. Urano fazia uma pesada quadratura em T a Plutão e a Mercúrio natais. Quanto a Plutão em trânsito, estava conjunto a Saturno natal, na casa 3, o setor que, na astrologia mundial, associa-se também aos países vizinhos. A seguir, temos a Lei Áurea, um fato histórico que terminaria, do ponto de vista legal, com a escravidão no Brasil. Plutão estava conjunto à Lua natal, o povo, regente da casa 6, setor dos trabalhadores de uma nação. Plutão, assim, simbolizava uma transformação profunda e irreversível nessas questões, com impactos óbvios na economia, pois fazia também sextil a Plutão natal, na casa 2. Urano, planeta ligado à liberdade, formava um trígono à Lua natal, aspecto positivo e renovador às raízes do povo brasileiro. Júpiter, mostrando seu caráter conectado à justiça, estava em trígono a Plutão natal, na casa 2, indicando que a Lei Áurea favoreceria a economia. Saturno, transitando pela casa 6, dos operários e servidores variados, formava um trígono com Plutão natal, ou seja, uma nova concretização para a classe trabalhadora, atingindo positivamente a economia nacional. É claro que todos sabemos que os escravos libertos não conseguiram uma vida muito digna de imediato. Júpiter estava oposto à Lua natal, e nem nas décadas vindouras. Mas as bases estavam lançadas para um novo status socioeconômico. E, até hoje, há problemas sérios de grande desigualdade social, o que foi exposto no outro artigo citado no início deste vídeo. Bem,
Neste momento, vamos visitar o passado mais recente, ainda no intuito de compreender os trânsitos que atuam mais fortemente nos fatos econômicos sociais do Brasil. Os golpes de Estado, via de regra, alteram fortemente a economia de um país e, no caso do Brasil, cuja história é repleta de golpes, não seria diferente. No período do Estado Novo, cuja figura central foi Getúlio Vargas, apoiado por militares, nota-se Saturno conjunto a Plutão natal e em quadratura a Urano-Netuno natais na casa 11. Ou seja, um ponto de ruptura que atingiu o Congresso Nacional, que foi fechado. Plutão estava em trígono com Plutão natal na casa 2. Este aspecto, bastante longo, por exemplo, acabou resultando na criação do CNP, Conselho Nacional do Petróleo, alguns meses depois, um precursor da Petrobras. Um pouco depois do CNP, descobriu-se petróleo no Brasil e a exploração iniciou-se em 1941. Já em plena ditadura militar, em 13 de fevereiro de 1967, percebamos mais um efeito econômico, pois Saturno estava conjunto a Plutão natal, na casa 2, demarcando o fim da moeda cruzeiro, dando origem ao Cruzeiro Novo. O mesmo Saturno quadraturava Urano-Netuno natais na casa 11, correspondendo novamente a problemas no Congresso Nacional. Um Júpiter retrógrado transitava em trígono a Plutão natal, a transitoriedade do Cruzeiro Novo, que só duraria por 3 anos. Então, chegamos a um dos fatos econômicos mais drásticos da história brasileira, o confisco da poupança no governo Collor. Júpiter fazia quadratura a Plutão natal, enquanto Quirón formava uma quadratura a Quirón natal. Ou seja, os dois astros da casa 2, a base financeira do país, estavam passando por fortes tensões. Ao mesmo tempo, a moeda da época, o Cruzado Novo, terminou, para dar lugar ao Cruzeiro. Naquele momento, além da poupança, houve sequestro dos recursos em CDBs, fundos de renda fixa, dinheiro em conta corrente e o velho overnight. Só as ações ficaram de fora, mas eram apenas cerca de 5% da riqueza financeira nacional. A classe média brasileira, que votou em massa em Fernando Collor, foi a mais prejudicada em sua gestão. Ocorreram muitos infartos, falências e suicídios. Um pouco depois, aconteceu o Plano Real, no governo Itamar Franco. Foi algo relevante porque houve um controle inflacionário, bem como trouxe estabilidade à moeda brasileira, que perdura como real até hoje. Plutão, transitando pela casa 10 do país, o governo, fazia trígono com Plutão natal. Este slide basicamente reforça que, quando Plutão natal é atingido por um planeta como Saturno em conjunção, não só questões econômicas são abaladas, mas também surgem mortes com repercussão nacional, como foi o caso da queda do voo 402 da TAM em 31 de outubro de 1996. É claro que, neste acidente específico, haviam outros trânsitos expostos na tela que contribuíram para o fato. Neste momento, vamos para o grande objetivo deste vídeo, que são os trânsitos atuais e os futuros, até 2028, sobre as tendências da economia nacional. Atualmente, há uma grande ativação da Carta Natal do Brasil quanto às casas mais conectadas às atividades econômicas. Saturno faz quadratura à Lua e Júpiter natais, mostrando que a população tem dificuldades ainda remanescentes do período pandêmico, bem como do governo anterior.
Netuno em trânsito é bastante relevante, pois forma vários aspectos tensos. A sua quadratura a Netuno e Urano natais mostra uma espécie de queda de braços entre medidas econômicas que se quer tomar e o Congresso Nacional. Aliás, o Netuno natal rege modernamente a Casa 2 do Brasil, dando grande significado aos embates nos bastidores com o parlamento brasileiro, dominado em larga escala pelo chamado Centrão. E este Netuno em trânsito ainda fará uma conjunção em grau exato com Plutão natal, onde, hoje em dia, praticamente está a estrela Chet, a 29 graus e 41 minutos de Peixes, uma estrela complicada associada a catástrofes naturais, por exemplo. Sobre isso falaremos mais à frente. Em acréscimo, assinala-se que Netuno ainda se encontra oposto a Mercúrio natal do Brasil, na casa 8, setor que corresponde a impostos, por exemplo. Esta tensão demarcou anos de fake news que ainda ocorrem em profusão. Mas, economicamente, representa a reforma tributária que foi aprovada em sua primeira etapa. Em andamento, iniciam-se as discussões sobre a segunda etapa, que pode ser tão difícil como a anterior, para aprová-la no Congresso. Júpiter encontra-se em trígono ao Sol, o presidente atual, mostrando que é um momento de visibilidade e expansão das medidas do governo em andamento. Esse trânsito favorece a balança comercial brasileira. Urano, já na casa 4 do país, faz trígono a Mercúrio natal, indicando algo diferente e positivo, sendo proveniente da reforma tributária. Urano é renovação, mudança e tecnologia. O governo lançou há poucos dias um projeto de lei que visa regular o setor de energias renováveis, dando estabilidade e regras claras para esta expansão econômica no território nacional. Por sua vez, Plutão transita em trígono a Mercúrio natal e em sextil a Plutão natal, reforçando as transformações econômicas em andamento. Agora, temos um panorama para 2024. Começamos por Saturno, que aparece opondo-se ao Sol natal, o presidente, representando que em boa parte deste ano haverá dificuldades ao principal governante do país, inclusive possíveis limitações de saúde. Algumas situações parecem paralisarem-se ou devem se arrastar para se conseguir avanços econômicos. A balança comercial não deverá ser das melhores, mas isso não significa que o Brasil terá um saldo negativo, mas sim, possivelmente, alguma quebra de expectativa quanto ao comércio internacional. Aliás, em 2024, se terá Urano conjunto à estrela Algol, o que pode representar conflitos internacionais, como guerras ou expansões na belicosidade. Isto não favorece ao comércio entre as nações no geral. O Brasil é grande exportador de commodities, sejam agrícolas ou minerais, e havendo crise mundial, provavelmente ocorrerão dificuldades na comercialização e elevação de preços dos insumos para a agricultura. Além do que foi comentado, em nível mundial, note-se que Netuno estará conjunto à estrela Chet, que é correlacionada, por exemplo, a catástrofes naturais. Assim, estarão favorecidos os problemas climáticos que já estamos vendo. Portanto, o contexto planetário para 2024 não é promissor e isso pode afetar o Brasil e a sua economia. Saturno também estará oposto a Mercúrio natal, na casa 8, denotando tensões quanto às questões tributárias. Interesses socioeconômicos divergentes estarão em choque.
Netuno estará em quadratura a Netuno e Urano natais, na casa 11 do Parlamento, simbolizando bem que os embates de viés econômico terão um palco evidente no próprio Congresso Nacional. Algo pode ser dissolvido por Netuno, sejam leis antigas, no campo da tributação, ou mesmo que atividades econômicas percam subsídios. Esta quadratura também representa a disputa de poder entre o governo central e o parlamento, já que Plutão natal recebe a conjunção de Netuno em trânsito, sendo que Plutão, modernamente, rege o meio do céu do Brasil, a casa do governo. Aliás, esta conjunção também pode demarcar a queda ou enfraquecimento de uma ou mais oligarquias brasileiras para dar espaço de crescimento a outras atividades econômicas lideradas por novos atores. No passado, como vimos, Netuno conjunto a Plutão natal foi um dos eventos do céu presentes na Guerra do Paraguai. Mas as configurações gerais não favorecem algo tão semelhante hoje. Por outro lado, Urano continuará um trígono aspecto de fluidez a Mercúrio natal, indicando que as mudanças no âmbito dos impostos será positiva para o país, ou que o capital externo volte a fluir para o Brasil. Júpiter estará conjunto a Júpiter e Lua natais, assinalando um novo ciclo de 12 anos deste planeta, com bases expansivas para a população no geral e para a classe trabalhadora, pois a Lua rege a casa 6 do Brasil. Isto é reforçado por Plutão em trígono a Júpiter e Lua natais, indicando grande transformação para o povo, por meio de uma aspectação positiva. Finalmente, para este slide, salienta-se que Plutão estará em sextil a Plutão natal, na casa 2, o que corresponde à oportunidade de mudanças econômicas necessárias ao Brasil. Para 2025, algo muito significativo é que Saturno se junta a Netuno no céu, ambos fazendo conjunção ao Plutão natal do Brasil. Isto é bastante complexo e inédito, podendo representar que o setor econômico ou algumas atividades deste setor que estavam enfraquecendo podem ter uma espécie de finalização com a chegada de Saturno a este grau. Por outro lado, sabemos que uma ativação tensa de Plutão pode representar mortes impactantes. Ou seja, isto poderá ser um ou mais eventos que tragam desencarnes em massa, que, obviamente, têm correlação com prejuízos econômicos. Lembremos que nesta ativação de Plutão se dá também a ativação da estrela Chet, associada a catástrofes naturais. Este Saturno e Netuno conjuntos no céu estarão em quadratura a Netuno e Urano natais do Brasil, na casa 11 do Parlamento. Esta configuração indica uma fortíssima tensão entre o governo federal e o Congresso Nacional, uma briga por poder e por vantagens financeiras, tanto nos bastidores como a céu aberto. Entretanto, esta intensa queda de braço pode favorecer ao povo ou parte da população, já que Saturno e Netuno do céu estarão formando sextil à Lua natal. Aliás, Urano estará conjunto à Lua, Júpiter natais, demonstrando forte agitação popular. Uma parte do povo contra o governo federal, mas outra parte pensando em mais liberdades individuais e coletivas. Isto é, um período em que movimentos sociais estarão em ebulição. Contudo, notemos que este Urano em trânsito pela casa 4 do país estará em sextil com o Plutão na casa 2, podendo indicar que a agricultura, bem como riquezas minerais do subsolo, tendem a ser favorecidas pelo contexto do período.
Todavia, um traço revolucionário poderá ser impulsionado à economia nacional, que é a questão dos combustíveis verdes e energias alternativas. Então, observemos Júpiter transitando em sextil ao Sol e em trígono ao meio do céu. São aspectos de expansão à figura presidencial e ao governo federal, possivelmente demonstrando reconhecimento pelo trabalho executado e possibilidades de novos avanços por meio de um bom desempenho na balança comercial e/ou parcerias com outros países. Portanto, se tivermos um Saturno oposto ao Sol, o presidente, em 2024, no ano seguinte, Júpiter representa benefícios e crescimento ao governante principal do Brasil. Observando-se Plutão em trânsito, o astro fará sextil a Plutão natal, correspondendo a um reforço nas possibilidades de transformações profundas na economia, mas também indica empoderamento do povo, pelo trígono a Lua, Júpiter natais, bem como chances de fortalecimento às atividades agropecuárias e de exploração mineral. Para o ano de 2026, nota-se a conjunção entre Netuno e Plutão natal se desfazendo, porém ainda uma configuração ativa, tanto nos efeitos econômicos quanto na tensão com o Congresso Nacional, neste caso, a quadratura de Netuno com Netuno-Urano natais. As disputas entre governo e oposição prometem ir longe. Entretanto, se vê Saturno conjunto a Quiron, natal, possivelmente detonando um problema extra no último ano do mandato presidencial, ou mesmo algo no campo econômico finalizando. Porém, Saturno e Netuno mostram-se em sextil a Lua, Júpiter natais, o que denota algo positivo para a população e classe trabalhadora. Lembremos que a Lua rege a casa 6, setor, por exemplo, dos servidores públicos, mas também de operários e demais trabalhadores. Urano, embora não em grau exato, ocorrerá em conjunção a Júpiter, Lua natais e em sextil a Plutão natal, uma configuração similar à do ano anterior. Este Urano, a meu ver, promete inovações tecnológicas dentro de áreas econômicas tradicionais. Por exemplo, a produção de etanol combustível já está migrando para uma forma industrial mais eficaz, o chamado etanol de segunda geração. Júpiter, por sua vez, além do sextil ao Sol natal, o presidente, já aparece também em sextil a Mercúrio natal. Este planeta, na casa 8, representa o capital proveniente de bancos estrangeiros, mas também a questão tributária, que pode estar já equalizada em 2026. Plutão, do mesmo modo que em 2025, mostra transformações econômicas positivas e um certo empoderamento popular. Como 2026 é um ano eleitoral, os resultados econômicos alcançados tendem a ajudar ao governo em término. Em 2027, o início de um novo mandato presidencial brasileiro, talvez com um cenário mundial ainda caótico, que tende a impactar o Brasil, se notam trânsitos ainda pesados, como os 3 primeiros referentes a Netuno e Saturno, expressos em tela. De todas as configurações destacadas, a maioria semelhantes às do ano anterior, merece ser salientada a entrada de Júpiter na casa 7, indicando fortes benefícios para o Brasil no comércio exterior. Mesmo que tenhamos um mundo cheio de conflitos, o país pode se beneficiar de suas vantagens comparativas neste campo. Em 2028, onde terminamos esta visão do futuro, percebe-se Netuno conjunto a Quiron natal, mas perfazendo ainda a quadratura a Netuno-Urano natais. Isto indica um longo caminho espinhoso na relação do Congresso Nacional com as questões econômicas.
o jogo de interesses entre grupos diferentes, bem como a tão enraizada corrupção. Urano, nesta época, já ultrapassará os graus exatos de Lua e Júpiter natais, mas demonstrando que uma renovação profunda do povo segue ocorrendo, bem como a tecnologia avançará nas atividades tradicionais da agricultura e da mineração. Júpiter já estará no final da casa 7, ainda conjunto ao Sol natal do Brasil, mostrando que o novo presidente estará em proeminência, bem como a balança comercial brasileira em evidência. Este Júpiter fará sextil ao meio do céu, reforçando a aceitação das medidas presidenciais no cenário interno como no externo. Plutão, em Aquário, ainda se mantém em trígono ao conjunto Lua-Júpiter natais, representando força e transformação ao povo e à classe trabalhadora, mas também grande estímulo às atividades econômicas de base tradicional já comentadas. Bem, como palavras finais, deixo novamente a minha preocupação com o contexto mundial que hoje, enquanto escrevo este artigo, em setembro de 2023, mostra claras tendências a conflitos em todos os continentes. A geopolítica não se transformará sem guerras, infelizmente. O ponto de evolução espiritual da humanidade ainda beira a bestialidade. Tecnologia não é sinônimo de desenvolvimento no campo da boa convivência e de uma cultura de paz e colaboração. Aliás, o ser humano prefere competir a colaborar com o semelhante. Contudo, mesmo passando transformações socioeconômicas difíceis, os trânsitos brasileiros mostram bom termo. Nos parece que o Brasil será resiliente nesta jornada até 2028 e saberá aproveitar bem as suas vantagens comparativas no campo econômico. No mais, um abraço a todos.